Olá, meus queridos, estamos aqui para mais um discipulado para você. Estamos aqui com o nosso curso Evangelismo de Oração. Hoje nós vamos para a nossa aula número 3, né? Aula número 3, e estamos ainda no capítulo 2, né? Capítulo 2, falando justamente sobre evangelismo de oração de acordo, de acordo com Jesus, né? Esse é o nosso tema de hoje. É o nosso tema que estamos na segunda aula. E provavelmente a gente vai ter a terceira ou talvez a quarta, né? É porque o assunto é muito grande, a gente não pode falar de forma muito rápida, não. Ok? Vamos lá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós paramos na primeira, o tema, o ponto que nos paramos é a primeira coisa que Jesus nos chama pelos perdidos. Vamos lá. Primeiramente, uma paz tangível, tangível. Aqui, eu vou abrir aqui, essa folha está fazendo um aqui. Lucas, capítulo 10, você vai abrir também a Bíblia no capítulo 2 de Lucas, né? E versículos 5, 8 e o 9. Vamos lá, número 5, diz o seguinte: ao entrarem numa casa, primeiro digo paz nesta casa. Versículo 8: quando entrarem numa cidade e ali forem bem recebidos, comam de que lhe for oferecido. E o versículo 9: curem os doentes nela houver e digam ao povo: o reino de Deus se aproximou de vocês. Vamos lá. Quando proferimos bênçãos sobre aqueles que estão em nosso ciclo de influência, mais cedo ou mais tarde, pessoas que costumam nos evitar começarão a nos procurar, abrindo a porta para a comunhão, né? Então, o que fecha a porta hoje para que as pessoas não recebam mais crente? É a inconveniência de certos cristãos, de certos irmãos. Temos que transmitir paz, transparecer a paz para as pessoas. Elas têm que entender que nós temos a paz. O que Jesus disse? Livrai os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deixou bem claro Jesus isso aí para a gente lá. A gente precisa aprender essas questões aí. Entendeu? Então, isso acontece porque realmente sentiu as bênçãos que proclamamos sobre eles, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão entender que existe alguém nessa terra que tem uma palavra tranquila para eles. Gente, o mundo vive em guerra. O diabo arrebentou essas pessoas, tirou a paz dessas pessoas. E tudo que elas precisam é justamente disso. Precisa entrar numa igreja, encontrar pessoas com paz. Quando as pessoas foram fazer missão, entendo isso também. Né? Vamos parar de querer confusão, né? Brigar à toa, discutir à toa. Dentro da igreja, pessoas discutindo. Né? Então, Jesus disse bem claro aqui, olha, né? Ao entrar na casa, digam primeiro, a paz seja convosco, isto é, a paz seja nesta casa. Ministram paz para as pessoas. Né? Quando for fazer evangelismo, nunca digam essa palavra, boa noite de salvação, boa tarde de salvação, bom dia de salvação. Esquece isso. Quando você for para um lugar, tem que já dizer, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor não é só para crente, não. Isso aí é religiosidade, né? A paz do Senhor é para as pessoas. Chega para as pessoas e diz: a paz, meu querido, a paz do Senhor Jesus, a graça e a paz sobre a sua vida, meu querido, e assim vai. Escuta aqui, olha, nossos vizinhos vão sentir a mesma coisa em relação a nós, já que somos representantes de Cristo nessa terra. Esse é um problema muito sério. As pessoas dizem que representam Cristo, mas a prática é completamente ao contrário. João, em Lucas 10:16, eu vou ler aqui, aqui mesmo. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita.
Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então, nós temos que trazer a mensagem para eles, para que eles encontrem paz. Então, nós somos representantes dessa terra. Porque se você é representante e eles não querem te ouvir, então a situação é a seguinte: eles não estão ouvindo é Deus, não é nós. Então, eu estava falando aqui há alguns tempos sobre isso, sobre a arrogância, o orgulho acadêmico, né? Muitas pessoas se acham muito crente. Não, esse é o ponto de partida, não pode achar muito crente. Nós somos apenas pessoas comuns e seguimos o nosso Senhor Jesus. Aí alguém vai perguntar: a sua igreja salva? Não, a minha igreja não, a igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas nós, ali na igreja, nós pregamos Jesus. Você pode ir lá. Viu como muda as coisas? Tem uma simples palavra, você modifica as coisas. Número 2 aqui, a comunhão de duas vias. Opa, passei aqui. Depois que você quebrou, né, esse gelo com seus vizinhos, que você agora criou a simpatia, a paz entre eles, porque a paz ali é a amizade, a paz ali é, como já explicamos semana passada, é aquele contato que você tem com as pessoas, ele tem que criar confiança em você, ele tem que confiar em você. Aí vamos lá. Depois que você quebrou esse gelo com os vizinhos, não vai correndo compartilhar o evangelho. Calma, calma, meu. Próximo passo qual é? É a comunhão. Você agora vai ter comunhão com eles. A proclamação, e não a proclamação, né? Isso é apenas o último passo. Entendeu? Nós explicamos isso semana passada, estamos apenas dando continuidade aqui. Se você convidar esses pecadores, antes ignorados, para jantar na sua casa, não transforme esse tempo de comunhão numa emboscada intercalando os 4 leis espirituais com hamburgueses e a torta de maçã. Não, é porque as pessoas, às vezes, eles não querem ir para a casa do crente porque sabe que vai falar na vida deles. Não, não fala nada não. Que é aquela simpatia entre eles, entendeu? Comunhão, faz com que eles sejam amigos seus, vai lá, convida para o churrasco na sua casa e, e nesse churrasco você vai ali. Principalmente que gosta de futebol, né? Vai ali conversar sobre futebol, conversa com eles, né? O time roubou lá, o juiz lá, só o juiz lá fez. É uma brincadeira. Mas cria simpatia, irmão. Também vai discutir futebol também, nem política. E política, por favor, não comente. Porque hoje em dia tem uma coisa chamada política aí que eu nem converso sobre política. Quando eu converso sobre política, eu faço conta que eu não sei de nada e não favoreço nenhum partido, né? Você fala isso. Vamos lá, seja paciente, talvez você esteja se perguntando: qual o valor de se ter comunhão com os perdidos, se não para compartilhar o evangelho com eles? Primeiro, a comunhão dá a oportunidade de mostrar a aceitação incondicional, recebendo seus vizinhos assim como são e não como gostariam que fosse. Eles têm que entender isso, né? Essa comunhão vai criar essa coisa, essa aceitação incondicional. Ele está me aceitando porque não é porque não é para ser crente, não, é porque ele quer ser meu amigo mesmo. E assim é. Você tem que ser amigo deles, criar essa simpatia com eles. Com muita frequência, agimos de forma muito diferente de Cristo em nossa interação com os perdidos, especialmente com aqueles que são pecadores diplomados e assumidos. Tenha cuidado, mesmo que eles sejam, né, eu tenho quantas pessoas que já me procuraram que não eram cristãos e tinha um, né, que já faleceu, que era muito perigoso aqui na redondeza onde moramos, na cidade onde eu moro. E nós criamos um vínculo com ele. Esse vínculo fez com que ele entendesse o evangelho e aceitasse o evangelho mais tarde. Mas eu nunca cheguei, pessoal, você tem que ser crente, vai para a igreja. Ele falava, puta, eu não ficava perturbando ele, né? Essas coisas também. Nós mal suportamos e deixamos dolorosamente claro que não vemos a hora que se mude e se torne mais semelhante a nós. Por mais que haja esse desejo, temos que nos controlar. Nós não podemos
ser apressados nessa área. Esse é um ponto muito importante. A primeira parte, né, procurar transmitir a paz. Agora, a segunda parte, manter esta paz, essa comunhão entre eles, é uma parte muito mais importante de todas. Essa é a parte mais importante. Você manter essa comunhão, essa paz entre eles. Ó, para mudar isso, precisamos passar tempo com nossos vizinhos. Não para fazer proselitismo ou demonstrar superioridade, mas receber deles, como diz aqui Lucas 10:7. Fique na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Fique lá tranquilo, né? Convide para o futebol, convide para o churrasco, né? Lá na igreja nós procuramos sempre fazer isso, convidar as pessoas para participar conosco, né? Fez um culto na sua casa, né? A gente vai começar agora a fazer cultos aí nos lares, um pouco de pregação. Olha que maravilha! Fazer integrar essa comunhão com as pessoas que não são cristãos. Vamos lá. Jesus nos instruiu a comer e beber tudo que os seus vizinhos nos oferecem. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, antes que vocês me interpretem mal. Beber não significa que você vai beber lá bebida alcoólica, cerveja e etc. Não. Gente, cuidado com isso. Eu frequento casas de amigos nossos que bebem, mas eles me respeitam. Eles sabem que eu não bebo. E aí eu bebo minha Coca-Cola, bebo meu Guaraná, bebo meu suco, né? E ali a gente desfruta. A gente tem que entender que a gente tenha uma certa diferença, por mais que sejamos amigos. Deixa eu falar aqui, senão vai interpretar errado, né? O seu modelo de evangelismo propôs uma comunhão de duas vias, com uma ênfase em receber e não dar de forma unilateral. Um dos piores erros que cometemos no evangelismo é tratar o descrente como pessoas sujas. Gente, isso é horrível. Como se não tivessem qualquer valor a menos que se tornassem cristãos. Gente, infelizmente existe isso. Assim, você me perguntaria. Existe. Pessoas olham para os descrentes como se fossem pessoas sujas. Escute, além de errado, essa atitude também é muito degradante e só aumenta a distância entre eles e nós. Pior do que isso, aumenta o abismo entre eles e a Jesus, a quem representamos. Nunca se esqueça que você é representante de Jesus. Não podemos criar esse abismo nunca. Nunca de força alguma. Temos aqui alguns exemplos, como Zaqueu, a mulher samaritana, né? Jesus, a mulher samaritana, não, a mulher adúltera, perdão. Jesus, ele foi lá com Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa, moralmente falando, o pior dos piores. E a mulher adúltera também tinha os seus problemas moral. Mas ele os amou, né? E Zaqueu, você viu o exemplo de Zaqueu? Ele fez de tudo para poder ver Jesus. Jesus chamou a atenção dele porque Jesus tinha algo muito que transmitia uma paz para ele. É isso que temos que fazer, transmitir paz para as pessoas. Tá? A comunhão de duas vias nos levará na direção certa. Quando permitimos que os descrentes façam alguma coisa por nós, afirmamos o seu valor e dignidade no projeto de criação de Deus. Poxa vida, eles querem ajudar a gente. Na igreja lá, pessoas não crentes fizeram doação de várias coisas lá da igreja, né? De dinheiro, doação de... vou perguntar, de onde tira esse dinheiro? Não tem que perguntar, se doou, independente, amados. Você não tem que perguntar nada para ninguém, eles querem fazer isso, isso se torna, sabe, por mais que o dinheiro seja lá sujo, vou dizer assim, mas você não tem que perguntar nada para ninguém. É aceitar, né? Aceitar a doação. Tem um irmão lá, que é esposo da irmã lá, ele não é aquele
crente, né? Não é aquela pessoa que se declara cristão, mas está sempre generosamente nos ajudando na igreja. Maravilha, aceitamos uma boa, faz eles ser dignos. Isso chama a atenção. No dia de Jesus, o costume de era oferecer comida e abrigo para os visitantes, mesmo que fossem estranhos. Lá na igreja, graças a Deus, estou num ministério que tem esse entendimento. Eu tinha um ministério que misericórdia, né? Misericórdia. Mas esse que eu estou é bênção pura. Tem esse entendimento. Casa juntamente com as nossas ideias. Hoje, jogar futebol, compartilhar uma refeição, trabalhar no jardim, organizar um bazar, nos permite abençoar nossos vizinhos de forma mais íntima. Várias formas, um futebolzinho. Agora, detalhe, tome cuidado quando jogar futebol, é para bel prazer. Não é para poder xingar, igual aconteceu o caso lá, que uma vez foi jogar futebol, o menino chegou para ele, o rapaz chegou para ele, aquele rapaz, ele é pastor? Ele falou assim, imagina, xinga, briga, fica discutindo, pô. Olha que coisa feia, né? Isso, acho que a gente, ah, meu Deus do céu, só de misericórdia só. Vamos lá. A terceira aqui, pescar exige paciência. Abençoar os pecadores abre a porta para a comunhão. A comunhão acaba nos levando ao próximo passo, uma oportunidade para satisfazer uma das suas necessidades. É claro que aí entra a questão de você, não é pregar o evangelho, agora você vai suprir isso, seja qual for, seja ela opressão, seja ela material, seja ela comida, seja ela roupa, você tem a oportunidade de abençoar essas vidas. A igreja tem que ter o bazar. Escute, eu vou falar aqui. Falei isso para minha esposa esses dias. Bazar na igreja não é para vender. Escute o que eu estou falando. Viu, pastores? Bazar na igreja é para doar. Igreja que vende. Ah, eu quero ajudar a igreja. Não ajuda não. A igreja tem o dízimo, tem as ofertas para ajudar. Esqueçam isso. Bazar é para doar. É para poder você montar lá e as pessoas chegarem lá. Ah, essa roupa aqui é tua, pode levar para sua casa. É esse o bazar da igreja. Infelizmente, eu conheço casos que não é assim, né? Lamento por isso. E se você está me ouvindo e está achando que está errado, então, por favor, é melhor você ler a Bíblia, né? Isso só vai acontecer depois do que eles confiarem em nós o bastante para revelar quais são as suas necessidades. Porque você, você criou uma paz entre eles. Em segundo lugar, você criou uma comunhão entre eles. Agora, você abriu uma confiabilidade com eles. E eles vão agora. E essa que vai puxar e vai fazer com que você vai suprir a necessidade deles. E isso é um ponto muito positivo. Uma vez que essa confiança exista, talvez comece nos contando que o seu casamento parece ótimo na superfície, mas que na verdade está arruinado. Talvez nos conte sobre o seu medo de perder o emprego, ou pode ser que busque nossa ajuda a respeito de algum vício no qual não conseguem se libertar. Nossos vizinhos, antes distantes, vão começar a dividir seus problemas mais profundos, porque sentem que temos resposta. E aí vai ver, eles vão comunicar a gente, é aí que entra, né? A gente não vamos falar do evangelho, vamos orar por eles, vamos trazer a ajuda para eles necessária, né? E assim por diante. Nesse exato momento que podemos dizer-lhes, tenho orado por você, seria um prazer orar por esse motivo também. Aí você vai falar isso, né? Talvez você esteja pensando agora, não deveríamos mostrar-lhe o caminho da salvação primeiro? Entenda que os nossos vizinhos estão abrindo conosco. É a necessidade o que mais o incomoda. Em outras palavras, necessidade mais premente. Obviamente, sua necessidade mais importante é a salvação, né? Claro, mas ele ainda não sabe disso. Contudo, através das suas necessidades naturais, Deus cria uma avenida para mostrar-lhes que Jesus é
de fato amigo e que veio para salvá-lo e não condená-los. É isso. É claro que a necessidade premente, a mais importante é a salvação. Todos nós entendemos isso, mas eles não sabem disso. E Deus está usando justamente a situação diversa deles para poder nos levar, nos trazer até nós. Lembra que Jesus falou? Né? Ele falou aqui, ó. Deixa eu ler aqui. João, vamos lá, abre a tua Bíblia em João aí. Mais que você lê, 6:37. João 3,17 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Vamos abençoar ele. Gente, vamos suprir a necessidade dele. É o que está precisando no momento. Se orar e nada acontecer, não quero que a reputação de Deus seja manchada. Vamos lá. Se você insistir em ter certeza de que Deus irá responder antes de decidir se vai orar, está perdendo totalmente a ideia. Você só vai prometer oração. Cuidado, entenda. Só prometer oração, mas não a resposta à oração. A oração é o vestígio mais tangível da eternidade que existe no coração humano. Quando você ora por sua necessidade premente, está tocando o seu vizinho no nível mais profundo, o nível do coração. Seja paciente. Até um pecador perito não pode forçar o peixe à isca. Pescar exige paciência. Está orando. Mas está acontecendo. Mano, tem que esperar. Deus, ele tem o seu momento. Aí você vai explicar para ele nesse momento para poder conosco. Até comigo acontece isso. Às vezes eu oro, demora Deus responder. Tem várias coisas que você pode fazer isso aí. O que não pode é você individualmente. Agora sim, a espiritualidade de Deus. Depois parece ter uma inclinação especial para a necessidade do descrente. Depois que concluímos esses 3 passos, de abençoar, de ter comunhão, de cuidar da sua necessidade, levar os vizinhos ao Senhor, se torna tão fácil quando pescar uma baleia numa piscina. Ficou tudo simples. Eles já vão diretamente para a isca, né? Para a isca. E aí fica mais fácil, fica mais tranquilo. Olha que coisa mais. Porque o problema todo é que as pessoas querem pregar o evangelho e se torna difícil. Tem que seguir os 4 passos, né? Abençoar, ter comunhão com eles, suprir a necessidade deles, depois sim. E a questão da Bíblia, de ensinar que eles devem ser cristãos, não, isso vai ser automático. Eu já vi, isso aí sempre aconteceu comigo. Eu estou falando coisas que eu vivo. Não é que eu estou ensinando nada de extraordinário, nada que nunca vi, não. Algo que eu já vivi, que vivo ainda hoje. Tudo depende, né? E as pessoas tendem a fazer o trabalho de evangelismo erradamente. É por isso que não dá certo. Vamos lá, revisar os 4 passos para poder terminar nossa aula aqui hoje. Abençoar é abrir a porta para a comunhão desinteressada. Não tem interesse, tem que abençoar, tem que chamar a atenção deles. A comunhão estabelece um nível de confiança, permitindo que nossos vizinhos abram conosco as suas necessidades prementes. E aí, o terceiro passo é a oração, tratar das tais necessidades. E o 4º passo, quando intercedemos por nossos vizinhos, o reino de Deus se aproxima deles de forma tangível. O reino de Deus se aproximou de vocês. Observe, e não devemos levá-los ao reino. Devemos levar o reino até eles. O reino de Deus somos nós. Que bom seria que todos nós pudéssemos entender isso. Compartilhe essa mensagem para as pessoas. Né? Desde a primeira aula, estamos na terceira aula, mas desde a primeira aula. Compartilhe lá para as pessoas entenderem isso. Porque eu vejo, sabe, a necessidade de hoje de as pessoas entenderem como devemos evangelizar. Ok?
Semana que vem nós vamos dar continuidade, amados, né? Aqui na página 8 da nossa apostila. Se você quiser apostila, fala comigo que eu envio para você. Está aqui. Eu não consegui imprimi-las ainda, né? Mas estou usando o computador para poder dar aula para vocês aqui. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, né? Ainda falando sobre o evangelismo de oração de acordo com Jesus. De acordo com Jesus, né? Porque o pastor Wagner não é com Jesus. Deus abençoe. Até a próxima aula. Não perca.